Bom, queridos, é muito interessante esse texto bíblico, e eu fiz questão de destacar esta pergunta: o que você quer que eu lhe faça? A pergunta é para nós hoje, é para mim, é para você. O que é que nós desejamos que o Senhor faça? O que é que você quer? Qual é a expectativa que há no seu coração? O que você quer que Jesus realize aqui? E é interessante porque na Bíblia há muitas perguntas que Deus fez a homens, perguntas que o Senhor confrontou pessoas para que elas entendessem o seu propósito para a vida delas. Isso é muito interessante. E eu tenho entendido e aprendido, meus irmãos, que quando Deus nos faz perguntas, Ele quer nos levar a uma autorreflexão, a pensarmos, refletirmos, a fim de tratar coisas em nós que estão escondidas em nosso interior e que não agradam ao Senhor, que não agradam a Deus. E hoje eu quero ver com vocês aqui justamente essa pergunta que Deus fez através de Jesus, porque Jesus é Deus, Ele é o Deus que se fez homem. A Bíblia diz que Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, portanto, é Deus. E em algumas situações, Jesus fez perguntas que continham um poder de transformação, irmãos, enorme, muito grande. E quem sabe a pergunta de hoje: o que você quer que eu lhe faça? Quem sabe esta pergunta seja a mesma pergunta que o Espírito Santo quer fazer a você. E o propósito desta pergunta, o propósito disso, não é simplesmente tocar o seu coração emocionalmente e te levar às lágrimas. Isso pode acontecer? Claro que sim. Mas o propósito é mais do que isso, é levar você a um reposicionamento, um reposicionamento da sua vida quando de alguma maneira está desalinhada, a sua vida está desalinhada. Então fique atento, porque Deus quer falar profundamente ao seu coração. E a história de hoje fala deste homem chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Bartimeu, Bar é filho, filho de Timeu. A Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, ele era um cego de nascença, ele vivia mendigando à beira do caminho de Jericó. Veja que ele não estava andando pelo caminho, mas ele estava ali, largado no chão, à beira do caminho. Ele estava com a sua vida completamente parada. A vida de um cego era uma vida extremamente complicada, uma vida difícil. A vida de um cego era marginalizada pela sociedade, era uma vida condenada à mendicância e, na maioria das vezes, a uma dependência humilhante dos outros. Um cego vivia sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem projetos e sempre esperando por ajuda. Eu fiquei pensando aqui, sabe, meus queridos irmãos, quem sabe esta é a sua situação hoje. Quem sabe você veio para cá desta maneira. Talvez você não seja cego fisicamente como Bartimeu, mas a sua vida está ali muito parecida com a dele. Talvez você está do mesmo jeito, está com a vida parada, à beira do caminho, sua vida completamente estagnada, você não tem vontade para seguir adiante, você não tem forças para prosseguir, você está sem sonhos, sem projetos e sem perspectiva de futuro. Talvez essa seja a realidade que você hoje está vivendo. Mas sabe, queridos, um dia Bartimeu encontrou uma oportunidade de nova vida e ele decidiu não perder a chance, porque Jesus, o filho de Davi, como ele mesmo disse, estava passando ali naquele lugar. E o mesmo Jesus está aqui, você sabe disso. Há uma boa notícia para todos nós. Há uma boa notícia para nós nessa noite. Qual é? É que o mesmo Jesus que passou ali por aquela estrada de Jericó está aqui hoje. Então aproveite a chance. Aproveite esta oportunidade, agarre essa oportunidade, porque a sua história pode mudar para sempre. Você acredita nisso ou não? O texto mostra, meus irmãos, que quando Bartimeu ficou sabendo que Jesus estava passando por perto,
ele correu em busca do seu milagre, e ele foi curado pelo poder de Deus naquele dia. A vida daquele homem mudou completamente. A sua história foi transformada. E a partir daquele dia, aquele homem começou a ver. Aquele homem começou a ver. Olha, eu creio, sabe, queridos, que o milagre que Jesus mais realiza ainda é o mesmo. É o mesmo. Qual é? Abrir os olhos dos cegos. Este é o milagre que o Senhor continua realizando. Mas eu não me refiro a uma cegueira física, mas espiritualmente falando. Há uma cegueira espiritual. E o Senhor quer curar você nesta noite. Jesus ainda continua abrindo os olhos dos cegos para que eles possam ver a maravilha, a glória da sua salvação. Creia nisso. Agora, gente, o interessante aqui nessa história é que quando Bartimeu ouviu o barulho da multidão, ele soube que Jesus estava ali, ele soube que Jesus estava passando por ali. O texto diz que ele começou a gritar. Ele começou o quê? E o que ele dizia? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E o texto diz que ele foi repreendido por algumas pessoas que estavam ali, pedindo para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais forte, mais alto, porque ele estava decidido a chamar a atenção de Jesus. Ele estava decidido. Foi então que Jesus parou. O texto diz que Jesus parou, e no meio daquela multidão, cheia de expectativas, ele mandou que lhe trouxessem um cego à sua presença, e então Jesus fez uma pergunta que mudaria completamente a vida e o futuro daquele homem. Jesus faz a seguinte pergunta: o que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu lhe faça? Olha, meus queridos irmãos, pode parecer uma pergunta muito óbvia e até ofensiva, né, a uma pessoa que está doente. Você imagina aquele homem gritando, o homem cego gritando: tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então fazendo essa pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Parece ser uma ofensa, uma ironia. Não é verdade, meus irmãos? Como assim você pergunta? Eu estou gritando aqui, clamando, eu quero ver. Parece, mas sabe, queridos, o que a gente precisa pensar é o que será que Jesus queria exatamente saber a respeito da situação daquele homem. Por que Jesus faz essa pergunta? O que Jesus queria saber? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite, porque tem duas coisas que eu gostaria de deixar para o seu coração. Há dois pontos nesta mensagem que eu quero deixar com você para a nossa reflexão e ao final oração. Amém? O primeiro ponto é uma pergunta: qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito de vida? Esse é o primeiro aspecto que eu quero falar com vocês. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós encontramos nas coisas e nas palavras simples da Bíblia chaves poderosas para destrancar o nosso coração. Olhando para o texto, sendo mais profundo nesse texto, quando Jesus aqui perguntou a Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Jesus estava, em primeiro lugar, querendo saber se havia algum propósito firme no coração daquele homem. E aqui a gente precisa parar um pouquinho, irmãos, pensar e começar a refletir, porque a verdade é a seguinte: a verdade é que mesmo entre aqueles que já entregaram a vida a Jesus, que servem a Cristo já há um bom tempo, que conhecem o poder de Deus, muitos de nós vivemos a vida ao Deus dará. É a famosa frase da canção: deixa a vida me levar. Não, fala, irmão, pode falar que eu sei que você conhece, vai. Vamos lá. Qual é a frase? Deixa a vida me levar. O Altair sabe de cor salteado, né, não é? Tom da música, tá aquela coisa. Agora, você vai deixar a vida levar? Depois você não reclame onde ela deixar você.
Tome muito cuidado. Mas muitos de nós vivemos assim. Qual é o seu propósito de vida? Muitos de nós vivemos assim, a vida de qualquer jeito, né? Vivemos a vida ao Deus dará. Nós não temos grandes objetivos na vida. E olha, tem muita gente que se aproxima de Deus apenas apresentando a Ele os seus problemas mais urgentes, com as suas urgências. E meus queridos irmãos, a verdade é que o Senhor quer desenvolver um relacionamento conosco a partir do nosso propósito de vida. Há um texto tremendo nas Escrituras, Isaías 32, verso 8, que diz o seguinte: o homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Você pode repetir comigo? O homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza persevera. Isaías 32, 8. Anote esse texto para você guardar. Sabe, queridos, eu acredito que muitos, diante dessa pergunta de Jesus, o que você quer de mim? Jesus estava dizendo, o que é que você quer de mim? O que é que você quer que eu lhe faça? Muitos, diante desta pergunta, ficariam extremamente confusos, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Muitos de nós provavelmente ficaríamos embaraçadíssimos diante de uma pergunta tão clara, tão objetiva, tão direta, porque a verdade é que nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos o que queremos de Deus. Ou então, meus irmãos, nós só queremos um socorro para aquilo que nos afeta no momento. Esse é o problema. Mas o texto mostra aqui, meus queridos irmãos, que quando Jesus olhou para o cego e perguntou, o que você quer que eu lhe faça? A resposta estava na ponta da língua daquele homem. E aquele pobre cego, o que ele respondeu, queridos? Eu quero ver. Ele foi objetivo, ele disse: o que você quer que eu lhe faça? Qual é a sua resposta para o Senhor nesta noite? O que é que você vai dizer? De maneira clara, objetiva. Este homem foi muito claro, ele foi muito objetivo. Em outras palavras, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ter uma vida normal, eu quero ganhar o meu próprio pão, trabalhando com as minhas mãos, sem depender das esmolas dos outros. Eu quero ver. Queridos, muitas vezes, tem uma força de expressão, mas nem Deus sabe o que a gente quer. É claro que Ele é o Todo-Poderoso, Ele conhece todas as coisas, mas a gente é tão confuso, porque a gente quer, cada hora a gente quer uma coisa. Logo pela manhã, quando abrimos os olhos, a gente teve um sonho maravilhoso de realizar uma viagem. E a gente diz, já sei, esse sonho foi de Deus. Vou programar para fazer uma viagem. Viagem dos sonhos. Deus me revelou através de sonhos. Mas quando chega na hora do almoço, a história muda. Ele está com fome. Aí tem aquela picanha maravilhosa. E ele diz assim, o Senhor está falando, eu acho que mudou. Eu vou abrir uma churrascaria. E logo à noite é outra coisa. Aí ele já quer comprar uma casa. Então, você conhece gente assim? Que cada hora quer uma coisa. É impressionante isso. E aí eu fico pensando, acho que, coitado de Deus. Força de expressão aqui. Ele não sabe o que a gente quer. Nós não sabemos o que queremos, cada hora a gente quer uma coisa diferente. Mas o que me chama, o que nos chama a atenção nessa história é que este homem pobre, cego, ele tinha um propósito claro para a sua vida. Ele disse, eu quero ver. E eu pergunto para você, qual é o seu propósito? Você tem clareza do seu propósito? Por que você se tornou cristão? Meu irmão, minha irmã, olha, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Nós iremos agradar e atingir o coração do Senhor muito mais quando nós apresentarmos diante dele um verdadeiro projeto de vida e não qualquer projeto. Não. Porque na verdade, quando Jesus aqui pergunta, o que você quer que eu lhe faça? Ele não está dando uma carta branca a Bartimeu, dizendo, olha, o que você pedir eu vou fazer, peço o que você quiser que eu vou fazer. Não.
Gente, não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age conosco. A soberania e os propósitos de Deus estão acima de qualquer desejo particular e pedido nosso. Por isso que a palavra do Senhor declara, Deus está dizendo em Isaías 55:9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Louvado seja o Senhor. Portanto, quando Jesus pergunta aqui, o que você quer que eu lhe faça? Ele está dando uma oportunidade para que este homem exercite a sua fé e estabeleça um propósito que seja maior do que as suas possibilidades humanas, meus irmãos. Pergunto mais uma vez para você nesta noite: você tem um propósito de vida? O que você está fazendo hoje aqui? Quais são os seus sonhos? O que é que você deseja? O Senhor está perguntando: o que você quer que eu lhe faça? Hein? Qual é o seu propósito de vida? Ah, Ronaldo, eu tenho claro qual é o meu propósito de vida. Aí vem o segundo ponto da mensagem. Se você tem um propósito claro na sua vida, exercite a sua fé. Qual é o segundo ponto? Qual é o segundo ponto, meus irmãos? Gente, dificilmente, presta atenção, dificilmente nós iremos agradar a Deus no nível mais elevado que nós podemos agradar, se nós não tivermos planos que sejam maiores do que nós mesmos. Planos que vão demandar um milagre, uma ação sobrenatural. E é justamente aí que entra a fé. É neste momento. Veja no verso 51, quando Bartimeu respondeu, qual que era a pergunta, irmãos? O que você quer que eu lhe faça? Quando Bartimeu no verso 51 disse, eu quero ver, em outras palavras, meus irmãos, Bartimeu estava dizendo o seguinte: Senhor, eu não estou aqui para pedir migalhas a um Deus tão poderoso, tão generoso, tão grandioso. Ah, Senhor, eu tenho vivido hoje de migalhas que os homens me dão, mas hoje, Senhor, eu decido pedir o máximo ao Senhor. E quando ele respondeu dessa maneira, sabe o que aconteceu? Jesus se alegrou, porque Jesus se alegra com atitudes de fé. Jesus se alegrou. Irmãos, é impossível agradarmos a Deus sem vivermos no nível da fé. Por isso que as Escrituras, a Bíblia declara, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos repetir juntos? Hebreus 11:6, vamos lá? Sem fé é impossível agradar mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Esteja certo de uma coisa, que Deus nunca vai se escandalizar, Ele nunca vai nos rejeitar por excesso de fé. Fique tranquilo, Jesus nunca disse, e Ele nunca vai dizer, olha, você está pedindo demais, hein? Você vê alguma situação que Jesus diz isso? Ei, você está pedindo muito, para, menos, peça menos, está com muita fé aí, hein? Está crendo muito, parou, chega, está pedindo demais. Jesus nunca disse isso, Jesus nunca repreendeu alguém por querer muito, pelo contrário, ao contrário, Ele repreendia as pessoas quando elas criam pouco. Por exemplo, algumas vezes Jesus se dirigiu aos seus discípulos, como aconteceu em Mateus no capítulo 8, lá no meio de uma tempestade, e aí Jesus perguntou àqueles homens, perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão assim? Gente, por vezes Jesus manifestou a sua tristeza, a sua decepção, porque Ele sempre estava ali ensinando aos seus discípulos que eles poderiam usar da autoridade do seu nome para pedir qualquer coisa ao Pai, mas os discípulos continuavam tímidos, com medo, e esperando coisas tão pequenas e naturais, que o Senhor se manifestava e dizia, cresçam, homens de pequena fé, cresçam. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite. Nós precisamos crescer. Cresçam, homens de pequena fé, cresçam.
E então hoje Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Qual vai ser a sua resposta? O que é que você vai dizer a Ele? Você já pensou? O que é que você vai dizer hoje ao Senhor? Porque se você não tem algo para apresentar diante de Deus como um plano de vida que desafia o poder de Deus, coisas que de fato só acontecerão se Ele liberar da sua virtude sobre a sua vida, então é bom parar, é bom repensar e buscar na presença de Deus um projeto que seja digno da sua grandeza e poder. A gente tem que parar com tudo. Isso não quer dizer, óbvio, claro, queridos irmãos, que nós não podemos levar a Ele as nossas urgências. Eu sei que nesta noite existem pessoas que estão vivendo algumas necessidades, algumas crises, as suas urgências. E o Senhor também pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Claro que nós podemos levar, sim, as nossas urgências, mas a questão é que nós não podemos viver apenas delas. Nós precisamos viver de propósitos. Nós precisamos viver do que, irmãos? Qual que é o seu propósito? É a pergunta, lembra? Qual que é o seu propósito? A pergunta que a gente precisa pensar e responder é: o que é que você pretende conquistar para os próximos anos? E que você só conseguirá conquistar essas coisas se Deus agir sobrenaturalmente. Por que você não leva a sério essas coisas? Essa é a pergunta. Porque, gente querida, não é possível, meus irmãos, nós vivemos uma vida assim pequena, xoxa, medíocre, de expectativas pequenas, na presença de um Deus tão grande, forte e poderoso. Não é possível a gente se contentar com pouco, gente, e viver nessa mediocridade, uma vida cristã medíocre. Sabe que isso frustra o Senhor. Por que isso frustra? Porque Ele quer realizar em nós, como diz as Escrituras, coisas grandes e firmes que não sabemos. É como nós acabamos de cantar. Ele quer nos levar além do que nós podemos imaginar. Ele quer fazer muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, aquilo que o nosso olho não viu, nosso ouvido não ouviu, não subiu à nossa mente. O Senhor tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam, queridos. Quantos aqui amam o Senhor? Então, gente, nós não podemos viver uma vida medíocre, com expectativas medíocres, pequenas, diante de um Deus tão poderoso e grande. Ele é o nosso Pai. Saiba que quando você está pedindo algo, você está falando com o Pai, você está pedindo ao Pai. E se vós, sendo maus, disse Jesus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele quer fazer coisas grandes, um futuro bom para você, futuro de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho, no seu ministério. Ministério fortalecido, dando frutos. Quantos querem dar mais frutos esse ano aqui? Deixa eu ver. Precisamos sonhar grande, gente. Viver de propósito, não uma coisa medíocre, está bom. Estou evangelizando, ganhando um para Jesus no ano, está bom demais. Deus quer te usar muito mais ainda. Deus quer fazer coisas grandes em você e através da sua vida, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz, queridos, o texto diz que as pessoas chamaram então o cego, versículo 49, e eles disseram: ânimo, levante-se, o mestre te chama. 3 palavras, vamos lá? Ânimo. Mas a gente tem que falar com ânimo, gente. Tem que falar: ânimo, levante-se. Vamos lá? Ânimo, levante-se, o mestre te chama. Mais uma vez, queridos, vamos lá. Ânimo. Gente, se a gente prestar bem atenção aqui nessa história, a única pessoa que não estava desanimada, sem propósito e sem expectativas de futuro era justamente Bartimeu. Nem precisava falar para ele ter ânimo. Precisava falar? Ele estava gritando já, desesperado: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava animado atrás de Jesus, estava disposto, com expectativas de vida. E o texto diz no verso 50:
lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Vou repetir, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Olha, eu queria observar aqui duas coisas com vocês neste versículo. Duas considerações muito importantes sobre Bartimeu diante do chamado de Jesus. A primeira consideração diz, lançando sua capa para o lado. Diga isso, lançando sua capa para o lado. Sabe o que ele fez, gente? Ele pegou a capa e jogou fora. Lançou para o lado. O que é que significa isso? Pensa, a capa era o seu bem mais precioso. A capa o protegia do frio, do calor, da chuva. A capa era aquela companheira, a velha amiga que o acompanhava na sua vida de mendigo, na estrada de Jericó. Mas agora aquele homem encontrou algo muito melhor, ele encontrou Jesus Cristo de Nazaré. Quer aplaudir? Levante sim o seu aplauso. E o que aconteceu? Aqui mostra o texto, quando Jesus manda chamá-lo, ele jogou fora aquela capa velha. Ele agora queria uma nova vida, uma vida nova. Sabe de uma coisa, queridos? Tem muita gente dentro de igreja, líderes, as pessoas que frequentam as nossas igrejas, que até se encontrou com Jesus, mas infelizmente ainda não abandonou a capa velha, não largou a velha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, jogue fora essa capa velha e fedida. Joga fora essa capa velha e fedida. Aquilo que é velho fica fedido demais. Está podre, está fedido. Joga fora, porque Deus tem uma nova vida para você. Em nome de Jesus, livre-se dessa capa velha. A capa do pecado, a capa da tristeza, a capa da angústia, a capa da amargura, a capa da falta de perdão. Jogue hoje fora esta capa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas há uma outra observação nesse versículo. Primeiro, ele jogou a capa. Segundo, aqui o texto diz que ele levantou-se de um salto. Vamos repetir isso? Ele levantou-se de um salto. Interessante, porque ele não ficou prostrado. Ele não ficou lá choramingando, com aquele sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim. Ó dia. Ó céu. Né? O crente hard, né? Crente hard. Ó vida, ó azar. Os mais antigos sabem, os mais novos não vão saber. Depois você mais velho ensina os mais novos. Fala para eles o que significa isso. Mas ele não ficou lá. O Altair sabe bem, né, Altair? O David também conhece, né? Ele sabe das histórias. É. Mas este homem não ficou, queridos. O texto diz que ele levantou-se de um salto. Ele não ficou choramingando, cheio de autocomiseração, dizendo: o fulano é culpado da minha vida estar assim. Os meus pais me deixaram, os meus amigos me abandonaram. Não, ele não ficou ali choramingando, esperando Jesus vir até ele. Não, pelo contrário, ele deu um salto, diz o texto, e foi ao encontro de Jesus. E toda pessoa que vai ao encontro de Jesus recebe o seu milagre. É tocado, é fortalecido, é abençoado. Portanto, se nesta noite você se levantar de um salto mesmo na presença de Deus e for ao encontro de Jesus, milagres acontecerão na sua vida e a sua história vai mudar, em nome de Jesus. Então é interessante, porque isso mostra, queridos, expectativa. Isso é expectativa, isso é coragem, isso é disposição, isso é fé, isso é propósito. Haviam 3 palavras, veja, haviam 3 palavras que definiam a vida de Bartimeu antes de Jesus. 3 palavras, diz o texto: cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Vamos lá? Cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Jesus chegando, quando Jesus manda chamá-lo, ele recebeu 3 palavras novas que mudaram totalmente a sua vida. As 3 palavras: ânimo, levante-se, o mestre te chama. Vamos lá? Ânimo, levante-se, o mestre te chama.
E o que aconteceu, queridos? Ele respondeu. Ele respondeu com fé. Ele exercitou a sua fé, que é o segundo ponto que eu falei para vocês. Exercitou a sua fé. O que ele fez? Jogou fora a capa velha, a vida velha. Imediatamente foi ter com Jesus. E o resultado é que este homem foi curado pelo poder de Deus. Ele creu, meus queridos irmãos, que Jesus podia fazer algo por ele. E por isso, Jesus disse no verso 52, a sua fé o curou. A sua fé o curou. Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Você crê assim? Ele é o Deus do impossível, e por isso Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua salvando a todos aqueles que creem em Seu nome. Louvado seja o Senhor. Se você quer mesmo que Jesus realize um milagre na sua vida, na sua casa, que Ele mude a sua história, você precisa ter fé e clamar a Ele como fez Bartimeu. Fazer como Bartimeu. Romanos 10, 13, todo aquele que clamar, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aí está o segredo. Clama a mim, diz o Senhor, e eu vou responder. Nosso Deus é um Deus que fala. Ele não está calado, não. Ele é um Deus que fala conosco. Se você clamar hoje a Ele, Ele vai responder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O milagre vai chegar, a sua história vai mudar, como aconteceu aqui com este homem. Portanto, tenha fé, e a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Qual foi o resultado? É que, a partir daquele momento, a partir daquele encontro, naquela estrada de Jericó, havia agora mais uma pessoa entre a multidão que seguia Jesus. Mais uma pessoa. Porém, era alguém com os olhos abertos, olhos brilhando, cheio de alegria, disposição, um coração cheio de gratidão, porque Jesus havia curado o seu corpo, mas também restaurado a sua vida, salvado a sua alma. E eu não tenho dúvidas de que é justamente isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nesta noite. Eu quero concluir essa mensagem, queridos irmãos, com vocês, e dizer o seguinte, que esta pergunta, o que você quer que eu lhe faça? É a mesma pergunta para hoje, para esta noite. Que você saia daqui hoje refletindo, o que você quer? Pense nas áreas da sua vida, familiar, no seu trabalho, nas suas finanças, o seu ministério. O que você quer que o Senhor faça na sua vida, hein? Você tem um propósito de vida? Se você tem um propósito, você deve abrir a sua boca e dizer ao Senhor, qual é o seu propósito de vida? E não se esqueça de uma coisa muito importante, que nós precisamos fazer: abandonar definitivamente a capa velha, largar essa vida velha, jogar fora essa capa velha e fedida, que não presta, porque Deus tem algo novo, Deus tem vida nova para você, meu irmão. Livre-se, portanto, livre-se. Existem coisas que amarram você? Será que tem coisas que estão amarrando o seu ministério? Amarrando a sua vida, a sua casa? Será que você não tem que jogar fora essa capa, de repente, do pecado, da amargura, da falta de perdão dentro da sua casa? Hein? O que é que precisa ser feito hoje? Jogue fora essa capa velha em nome de Jesus. Tenha ânimo, levante-se, porque o Mestre te chama, e Ele fará algo novo em você. E lembre-se que não há nada impossível para Ele, não existe nada que Deus não possa fazer, tudo é possível àquele que crê. E se nesta noite você se colocar à disposição do Senhor, se você se levantar com ânimo, se jogar na presença do Senhor com fé, a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida, porque agindo o Senhor, ninguém poderá impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, irmãos. A pergunta é: o que você quer que eu lhe faça? Qual é a sua resposta? O que você vai dizer hoje ao Senhor? O que é que você precisa? Qual é o seu propósito de vida? Você tem claro isso para você? Por que você, diante do seu propósito de vida, por que você hoje não decide dar passos de fé? Exercitar a sua fé, pedir coisas grandes a um Deus grande.
deixar essa vida pequena, essa mesmice. A gente está muito cômodo, pessoal. Nós estamos cômodos demais na nossa maneira de evangelizar, discipular, né, de realizar os nossos encontros, não é verdade? Às vezes a gente cai numa rotina e a gente se contenta com pouco. Tá bom, do jeito que eu estou fazendo a minha célula lá, o meu GC, tá bom. Do jeito que eu estou evangelizando, tá legal. A minha vida como um cristão, tá bom. Por que a gente não pede algo mais ao Senhor nesta noite? Por que a gente não pede uma graça nova, uma unção fresca para a nossa vida? Por que a gente não diz, Senhor, usa mais a minha vida, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu tenho sido usado tão pouco ainda, porque a culpa é minha, Senhor, eu me coloco tão pouco à tua disposição, tenho sido tão limitado, mas hoje eu quebro isso, porque o Senhor deu uma ordem, Ele disse, ânimo, levante-se, eu estou te chamando. Ânimo, levante-se, eu estou te chamando. Então, se você der um salto nessa direção, com fé, pedindo coisas grandes a um Deus grande, as janelas do céu se abrirão e o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, Ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.